Pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Hoje a penúltima entrevista é com a Gisele Scopel. Já peço antes de começar aí que vocês se inscrevam, deixem um like, compartilhem e no final do vídeo eu passo para dar mais recados. Pessoal, mais um vídeo hoje do projeto Entrevistando Jornalista de Santa Catarina, hoje com a Gisele Scopel. Gisele, você é paranaense, o que te trouxe para Santa Catarina? Oi, Geison, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu já estou aqui há 16 anos em Blumenau, já sou praticamente uma blumenauense. O que me trouxe para cá, na verdade, foi a vontade de novos desafios. Na época eu estava querendo sair de Curitiba, justamente por causa do frio de lá. E vim aqui justamente para um lugar muito quente, né? Na época eu era noiva, meu noivo veio para cá trabalhar, e aí depois de 3 anos que ele estava aqui, eu vim também. E como o jornalismo entrou na sua vida? Olha, eu estava já tentando passar no vestibular para odontologia há alguns anos, né? E aí eu queria muito pelo que meu pai queria, né? Mas não sei, de alguma forma não era um sonho. E aí eu decidi que eu não ia mais tentar odontologia, que era para federal, era muito concorrido. Eu não estava estudando o suficiente para isso. Então eu pensei, eu vou tentar um outro curso, quem sabe é o que vai me deixar mais feliz. E aí, acredite ou não, eu nunca pensei em ser jornalista, nunca. Nem na área de comunicação eu pensava em trabalhar, porque eu era muito tímida, extremamente tímida, eu não falava com as pessoas. E aí eu fui nessa faculdade, daí vi lá um curso que eu teria condições de pagar e fiz esse curso e passei nessa universidade, que era, por sorte, uma das melhores em jornalismo lá em Curitiba, então ainda bem que pelo menos escolhi uma boa instituição e acabei me formando lá. E depois ainda de me formar, eu demorei um pouquinho para atuar na área. Só quando eu vim aqui para Blumenau, aí eu não desisti e aí eu vim trabalhar com jornalismo. E hoje no jornalismo, quem você tem assim de referência, uma pessoa que te dá inspiração? Olha, normalmente, quem está na área de jornalismo, quem trabalha com reportagem, costuma observar a construção do texto, se essa construção está sendo bem amparada pelas imagens, se cinegrafista e repórter conversaram, isso falando de TV, né? Então, isso eu observo bastante. E me cativa muito quando o repórter ele tem essa sensibilidade. E hoje uma pessoa que eu admiro demais é o Pedro Bassan. Ele é repórter da Globo. O Pedro Bassan veio para Blumenau para cobrir um jogo de basquete e eu tive a oportunidade de conhecer. Eu realmente fiquei assim como uma tiete, porque eu admiro demais o trabalho dele. Eu acho que ele tem assim a sensibilidade de construir um texto primoroso, realmente que te instiga a fazer daquela forma bonita, bem pensada. Não é simplesmente jogar informação, ele busca contextos assim maravilhosos. Então, Pedro Bassan para mim é assim questão de texto e edição é sensacional. E hoje em dia, as redes sociais sendo fonte de fake news, como você destaca a importância do jornalista? Olha, isso é bem complicado, sabe, Jason, porque hoje o jornalista ele tem que se desdobrar entre apurar fatos e apurar as mentiras, né? Porque eu digo assim, a mentira, ela sempre existiu, a fofoca, ela sempre existiu. O que nunca existiu é o alcance que existe hoje em termos de rapidez, quantidade, né? Você coloca um post fake news, ele imediatamente ele já atingiu milhares de pessoas, as pessoas estão acreditando nisso e continuam propagando. Tem uma pesquisa internacional que diz que uma fake news ela se propaga 70%, 70 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Então, olha o peso disso, né?
Então, o papel do jornalista hoje, em termos de fake news, é apurar fatos, ir atrás dessas fake news para provar que não é verdade, mas nunca esse profissional foi tão imprescindível, porque agora ele que é a fonte de credibilidade para dizer para as pessoas o que é real e o que não é. E em toda a sua carreira, qual o maior desafio que você já passou? Aí eu já tive alguns desafios. É só um? Posso citar mais de um? Pode. Então tá, vou citar um primeiro desafio. Foi quando eu vim para Blumenau e eu não tinha experiência na área de jornalismo, eu só tinha o meu diploma. Mas para mim não era uma opção fazer qualquer outra coisa que não fosse o jornalismo, porque senão eu teria jogado anos da minha vida, dinheiro, tudo fora, né? Então eu pensei, agora é a hora, a oportunidade de eu tentar. E eu não desisti. Então foi um desafio ir buscar. Eu me lembro na época que eu fui pedir lá no SBT para pelo menos acompanhar o que o pessoal estava fazendo, para eu pelo menos aprender o que estava acontecendo, aprender aquela função, porque de alguma em casa eu não ia aprender nada, né? Não tinha YouTube, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha internet tinha, mas não tinha tudo isso que a gente tem hoje. Então, era onde eu podia absorver aquela fonte de conhecimento e aprendizado, e eu fui. Então, esse foi um desafio, assim, ó, que eu me sinto muito orgulhosa, porque foi, assim, realmente de perseverança, sabe? De querer fazer e realmente ir atrás para acontecer. E um outro desafio, são vários desafios, né? Mas teve um outro desafio que eu acho que vale compartilhar, de uma vez que eu apresentava o RIC Notícias aqui na RIC TV, que agora é NDTV, né? Todo o estado tinha, então, a primeira parte do RIC Notícias local, que era em torno de 7 minutos, e depois passava para o RIC Notícias Estado. Começava bloco local, depois Estado. Só que nesse dia a gente estava preparando aquele nosso jornal de 7 minutos, com aquelas notícias rápidas de Blumenau e região, para passar para a nossa cidade, né, nosso Vale do Itajaí. Eis que chega a notícia que em Florianópolis o estúdio do RIC Notícias pegou fogo. Pegou fogo na nossa sede lá em Florianópolis. Resultado, a gente tinha que botar um jornal inteiro no ar, que daí era quase 1 hora, só que assim, a gente tinha condição de fazer um jornal de 1 hora, sem problema nenhum. A questão é que era naquele minuto. A gente teve que, de um minuto para o outro, botar um jornal inteiro de 1 hora no ar, e foi assim, ó, eu tenho muito orgulho de lembrar da minha equipe, tem uma foto dessa galera que estava nesse dia, porque dá muito orgulho de ver como as pessoas nessa hora se uniram e disseram, não, a gente vai fazer acontecer e vamos lá. Eu na bancada para apresentar não sabia que notícia ia entrar, e assim, correndo, o pessoal de retaguarda pegando material, fazendo reedição, colocando cabeça, arrumando todos os GCs, porque não é fácil um jornal ir para o ar, é cheio de detalhes, se você não olhar para esses detalhes, dá muito erro. Quando a gente vê sentadinho no sofá o jornal, a gente acha que é fácil, mas é muito detalhe. E nesse dia do incêndio em Florianópolis, a gente conseguiu colocar o RIC Notícias todo daqui de Blumenau, aqui para nossa região, e foi realmente muito desafiador, mas, olha, de muito orgulho. E agora, para finalizar, eu vou fazer algumas perguntas curtas. Vamos lá. Uma pessoa especial para ti? Sem dúvida, pai e mãe, né? Mãe que é colo, que quando a gente sabe que o mundo está desabando, é para lá que a gente corre, então não tem como ser outra pessoa. Uma data especial para ti? Uma data? Poxa vida. Passa essa para o final para eu pensar. Tá bom. Um momento especial? Um momento especial, eu acho que foi quando eu fui convidada para ir para os Estados Unidos para fazer uma série de reportagens. Na verdade, a ideia era fazer uma reportagem, mas era tanto conteúdo, eu ia passar uma semana lá, que aí, obviamente, eu fiz uma série de reportagens que passou no estado todo, que era justamente para falar como a cidade de Portland, lá no Oregon, nos Estados Unidos, como eles tinham transformado uma cidade que estava assim super decadente, assim
destruída praticamente pelo lixo, pela falta de cuidado, nenhuma política para cuidar do lixo que era gerado. E essa cidade se transformou em exemplo para o mundo inteiro, em termos de sustentabilidade, transporte público, mobilidade urbana, algo assim, ó, sensacional. Eu voltei de lá e esse momento é especial porque eu fui para lá com uma equipe de especialistas que iam lá para aprender isso e queriam que jornalistas fossem para contar essa história que eles queriam trazer aqui para o Vale do Itajaí. Eu fui praticamente sendo eu e minha equipe, porque foi um rapaz para filmar, mas eu tinha que produzir, eu tinha que pensar no que ia fazer, já pensava no que o pessoal ia fazer visita para poder elaborar um dia antes da minha pauta, ou às vezes na hora conseguia desenhar o meu roteiro. Então, assim, eu tive que fazer tudo muito sozinha para poder ir para o ar uma série de reportagem que trouxe muita informação de valor para as pessoas entenderem que um pouquinho de, talvez nem tanto dinheiro, mas muito mais dedicação e vontade é o que precisa para fazer as coisas acontecerem, porque eu tenho certeza que aqui nós temos dinheiro, ele é mal aplicado, ele é roubado. Agora que a gente tem condição de ter um país assim de primeiro mundo, com mobilidade urbana, com serviços para a população que atendam essa necessidade, que a gente não precise viver no meio do caos no trânsito, porque existem soluções, isso para mim ficou muito claro. Então eu tenho muito orgulho desse momento. Eu acho que poder contar essa realidade e mostrar que sim, é possível com um pouquinho de esforço, porque não foi da noite para o dia, né, que Portland se transformou. Foram aí alguns anos, mas teve que se dar o primeiro passo com a intenção de mudar. E eles fizeram isso. E o meu sonho é que isso aconteça aqui. No Brasil todo, né? Um sonho que você já realizou ou ainda quer realizar? Um sonho que eu realizei? 2 sonhos que eu realizei. Um foi essa ida para os Estados Unidos para fazer essa série de reportagem. Outro foi fazer uma viagem internacional, que eu me preparei, consegui, fui com amigos para Disney, então foi, assim, um momento de conquista, sabe? Se preparar, se planejar, poder curtir. Foram 18 dias lá, então, assim, foi muito divertido. São sonhos realizados. Mas o sonho a ser realizado, a gente não tem um só, né? Mas um deles é viajar para mais países, com certeza. Eu quero viajar à Europa, quero conhecer outros lugares, porque não pelo simples fato de você viajar, mas para você perceber que a tua realidade às vezes é um pedacinho e que se você sair dessa tua bolha, muitas outras coisas podem acontecer. O mundo é muito maior, as possibilidades são muito maiores. Então, essa é a sensação de viajar e de conhecer outros lugares do mundo. Outro sonho é poder trabalhar também no exterior, de repente, né, ser correspondente internacional, fazer algum trabalho legal nesse sentido. Isso, para mim, é um dos sonhos. E acho que um dos principais sonhos é alcançar a paz, aquela paz interior, sabe? Não viver mais em ansiedade, não viver na angústia, porque independente de pandemia, independente desses problemas que a gente está vivendo, as pessoas hoje elas têm muita ansiedade. A gente vê, as farmácias contam isso, os médicos contam isso, pelo número de pessoas que estão tomando remédios para ansiedade e tal, né? Ainda bem, eu não estou tomando, mas não tenho nenhum preconceito com quem tomar, porque eu já precisei tomar. E eu acho que, de fato, é uma ajuda muito grande. Mas eu acho que um sonho é exatamente isso, sabe? Poder viver a paz do momento sem pirar. Acho que isso, para mim e para todo mundo, não só para mim, não. Alguém que sempre te apoiou? Não tem como fugir disso, né? A gente tem pessoas que nos apoiam durante a vida. Eu tenho muitas pessoas que me apoiaram durante a vida, viu? É claro, pai e mãe é o clichê, é aquilo que está sempre do teu lado, né? Que mãe é aquela que te aplaude o tempo todo, diz que tá lindo, diz que é a minha filha e tal, e então tá ali. O pai é aquele que, de repente, talvez não diga amém a tudo que você quer, mas é aquele que diz assim, tudo bem, se cair, eu tô aqui para te segurar.
né? Mas esses são os básicos da vida. No entanto, a gente conhece pessoas que, ao longo da nossa trajetória, nos fortalecem, nos apoiam. Eu tenho amigas, e aí eu não quero pecar de deixar alguém de fora, mas existem aquelas que sempre dizem: sim, você tem potencial, sim, você é boa no que você faz, sim, é muito legal isso que você fez. E essas pessoas que estão perto, que convivem o teu drama diário, essas pessoas te fortalecem e, de certa forma, elas vão ficando e dizendo quanto você pode ir além, porque elas também estão ali para te segurar. Então, essas pessoas são preciosidades na nossa vida. Eu não vou dizer nomes, porque se eu deixar alguém de fora, vai ser muito ruim, mas elas sabem quem são. Então, agora, finalizando a entrevista, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e fica aí para você falar suas redes sociais. Então, eu estou vivendo um novo momento da minha vida com muitos desafios, muito saborosos esses desafios, né? A gente se depara às vezes com mudanças, com coisas que a gente não domina, mas nada como o dia a dia para a gente entender que é preciso enfrentar e não ter medo. Como eu disse antes, se eu não tivesse dado o primeiro passo lá atrás, eu não teria chegado a apresentar um programa, a ter esse carinho do público que até hoje pergunta por que eu saí, onde é que eu tô, que tá com saudade. Então, isso reflete muito. Então, o que eu quero dizer para as pessoas que esse novo momento, ele está acontecendo na minha vida. Quer acompanhar meu Instagram? É o @giscopel, com 2 L's no final. Meu sobrenome não tem 2 L's, mas como já tinha um lá no Instagram, então, @giscopel, lá você vai ver tudo que eu estou fazendo, todas as novidades, muita coisa legal e muita ideia borbulhando aqui, ó, para acontecer. Então, agora eu vou me despedir de todo mundo, de você também. E galera, até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, Jason. Obrigada pela oportunidade e não esqueça, jamais desista, viu? E parabéns pelo seu projeto. Um beijo. Obrigado. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É o penúltimo, o próximo é o último. Se inscrevam aí, deixem o like, compartilhem com todo mundo aí para chegar a um alcance maior os vídeos. E valeu, até o próximo.